Olá, pessoal. Então, estamos de volta, né? Mais uma vez, graças a Deus. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando, para que tudo isso que nós estamos vivendo acabe logo, a gente volte à nossa rotina das aulas presenciais, que são 1000 vezes melhores, né? Temos mais contato, mais proximidade e mais carinho, né? Ainda. Então, vamos lá. Equação do primeiro grau com uma incógnita, nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje. A equação do primeiro grau com a incógnita, ela é toda sentença que vai ser expressa por uma igualdade, onde a incógnita possui como expoente o número 1. Ou seja, toda vez que a gente vê uma equação, como é que a gente vai identificar ela? Ela vai ter que ter obrigatoriamente um saldo igual, diferentemente da expressão algébrica que foi nosso assunto anterior. A expressão algébrica ela não tem sinal de igual, ela vai vir só a expressãozinha, o coeficiente com a parte literal e os termozinhos para a gente efetuar as operações que forem solicitadas. Já a equação do primeiro grau, ela vai vir um sinal de igual que vai separar duas partes, quem vem antes dele e quem vem depois dele. Aqui, por exemplo, nesse outro exemplo, ó, quem veio antes, isso tudinho, e quem veio depois, só esse número. Mas vem a pergunta, professor, sempre depois do saldo igual vai ter só um termo como tem ali, como mostra ali, ó. Como mostra ali aqui, ó. Depois do saldo igual só um termo? Não. Pode vir 2, pode vir 3, pode vir 4, pode vir vários termos. Então, o que vai acontecer? A gente vai resolver essa equação de acordo com o que vier para a gente, da melhor maneira que a gente achar e utilizando também os critérios de resolução que a gente vai ver já já. Então, vamos lá. Professor, a equação, você disse que ela é expressa por uma igualdade. Sim, ela tem um sinal de igual. E ela vai ter letra, a mesma letra, como ela diz ali, uma incógnita, quer dizer uma letra só, uma variável. Então, observem que aqui nesse exemplo só tem x, nesse outro exemplo tem a letra m duas vezes, mas é a mesma letra m, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essas equações de acordo com as regras que nós vamos ver já já. Observação. As equações de primeiro grau nas equações de primeiro grau, são chamadas de incógnitas ou variáveis as letras. Ou seja, qualquer letra que vier, M, X, Y, B, P, A, Q, qualquer letra que vier, vai ser uma variável ou uma incógnita da equação, certo? E aí? E aí? Nós temos agora o seguinte. Partes de uma equação. Quais são as partes da equação? As partes da equação são dois membros que ela vai ser constituída. Então, quais são os dois membros? Tudo que tiver antes do sinal de igual, ou seja, todos os valores que tiverem aqui antes do sinal de igual constituem o primeiro membro da equação. E todos os valores que tiverem depois do sinal de igual vão constituir o segundo membro da equação. Por isso que a gente diz que a equação ela é formada por dois membros, ou seja, duas partes, dois pedaços. E esses pedaços, por sua vez, vão ter os seus termos. Cada termo são subgrupos. Por exemplo, o 7x é um termo, o mais 3 é outro termo, o 6x é um termo, o menos 2x é um termo e o menos 1 é outro termo. Porém, cada um deles estão no seu respectivo membro. A equação, lembrando, só tem dois membros, só. E os tipos de equação, professor? Quantos e quais são os tipos? São três. A equação linear, ou seja, ela é expressa em uma única linha, como nós temos aqui, ó. A equação linear ela tem uma linha só. Essa daqui está enorme, né? Grandona. Mas não tem problema, porque tamanho não é documento, a gente consegue responder numa boa. Ela só está mostrando que ela segue em uma única linha. O outro tipo, a equação com parênteses, ela pode vir com um único parênteses abrindo e fechando, como está vindo aqui, ó, ou até com dois, como veio mais à frente. Professor, e a outra equação? A outra equação é a equação com fração. A equação com fração, que está aqui, eu vou reescrever ela aqui do lado, porque talvez fique confuso de vocês entenderem a forma que ela está aqui na digitação. Então, ela seria 2x, seria escrita assim, ó, no nosso cotidiano normal que a gente faz em sala.
sobre, que é o tracinho de fração, e o 3, que é o denominador. Repetimos o mais. 7x sobre o 2 igual a 8x menos 2 quintos. E aí está a nossa equação escrita como a gente vê no dia a dia nos livros e respondemos em sala de aula. Professor, essa equação ela tem dois membros? Tem. Quem está antes do igual? 2x sobre 3 mais 7x sobre 2 é o primeiro membro. E quem está depois do igual? 8x menos 2 quintos, ou 2 sobre 5, como a gente lê, né? Popularmente falando, que é o segundo membro, certo? Então, partes da equação. Partes da equação são duas partes, dois membros. Primeiro, todos os valores que vão vir antes do saldo igual, e segunda parte, segundo membro, todos os valores que vão vir depois do saldo igual. Tipos de equação. 3, linear, ela vem uma única linha, com parênteses, ela vai vir um parênteses abrindo e algumas continhas dentro, depois fechando parênteses, e depois com fração. Com fração, ela vai ter o numerador, que é a parte de cima da fração, e ela vai ter também o denominador, certo? E aí, professor? Aí agora a gente vai ver como é que a gente resolve essas equações. Todos os três casos, os três tipos, todas elas vão seguir critérios de resolução que podem ser utilizados, todos que estão aqui citados, ou simplesmente alguns. Primeiro critério, resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita. Para resolvermos equações do primeiro grau, devemos obedecer a alguns critérios. Vejamos. Primeiro de todos, separar os termos que possuem variáveis, ou seja, as incógnitas, ou letras, como a gente chama, antes da igualdade. E os termos independentes, ou seja, os que são coeficientes, só tem número depois da igualdade. Então, a gente vai fazer isso. Ó. Esse primeiro critério é o principal de todos. A gente vai fazer isso. Ó. L igual a N. Vai separar letra de um lado e número do outro lado. Tudo que for letra vai ficar antes do sinal de igual. Observe que eu coloquei L de letra antes do igual. Igual separando N, números, depois do igual. Professor, mas e a parte que tiver número e letra colados? O que tiver número e letra juntinho, caracteriza é chamado de letra, então ele vai ficar antes do sinal de igual. Então, a primeira parte da resolução, separar os termos que possuem variáveis ou incógnitas antes da igualdade e os termos independentes depois da igualdade. Segunda parte, reduzir os termos semelhantes aplicando as regras de sinais. Ou seja, é aquela redução que a gente viu lá no assunto de expressão algébrica, que a gente vai reduzindo até não poder mais. Temos que ter, depois dessa redução, só um termo antes do igual, e só um termo depois do sinal de igual. Para a partir daí a gente dá a resposta final, certo? Terceiro passo, aplicar a propriedade distributiva da multiplicação quando houver parênteses. Aí lembram que eu coloquei um exemplo anterior, que tinha lá um parênteses, um número na frente. Então, esse númerozinho que está na frente, ele vai multiplicar todos os números e termos que estão dentro do parênteses. Isso é a propriedade distributiva. A gente vai distribuir para soltar quem está preso e fazer o cálculo. Quem está preso dentro do parênteses, certo? Próximo passo, tirar o MMC, mínimo múltiplo comum, dos denominadores se houver fração. Então, ou seja, se a nossa equação tiver fração, automaticamente a gente não escapa dessa fase aqui, desse período aqui, a gente vai ter que fazer. Mas se não tiver fração, professor, então isso aqui é desnecessário para a gente, certo? Professor, e se não tiver parênteses nem fração, você vai fazer o primeiro passo, o segundo passo e pula para o quinto. Se tiver parênteses, faz o primeiro, faz o segundo, terceiro e pula para o quinto. Se tiver fração, faz o primeiro, faz o segundo, faz o quarto e o quinto. O terceiro não, porque não tinha, né? Parênteses. Caso viesse só com fração sem parênteses. Observação, importante ser dito isso aí, ser lembrado. Se, na redução dos termos, antes da igualdade, antes do sinal de igual, ficar algum sinal, algum termo, melhor dizendo, com sinal negativo, por exemplo, menos 2x igual. Então, a gente deve multiplicar a equação, essa parte todinha, por menos 1. Por que menos 1, professor? Porque o menos só vai alterar o sinal e o 1 não vai alterar o número, vai permanecer o mesmo número. Só que a gente vai fazer o quê? Fazer essa questão para poder tirar o valor, calcular o valor da letra. Porque se a gente deixar com o menos sem multiplicar por menos 1, a gente vai calcular o valor de menos a letra. A gente não quer menos ela, a gente só quer ela pura. Por exemplo, calcule o valor de x. Eu não vou dizer calcule o valor de menos x.
Calcule o valor de m, não vou dizer calcule o valor de menos m, vai ser de x ou do m, certo? Então, seguindo. A partir daí, agora nós temos um exercício bem simples para poder resolver. Primeira questão diz assim, na equação, nós temos aqui a equação 3x mais 9 igual a 24, menos 2x mais 7x menos 8, responda. Item A. Só olhando para a equação, item A, B e C, a gente consegue responder tranquilo, sem nenhum cálculo. O item D que precisa de um pouquinho de conta. Então, vamos lá, o item A. A incógnita ou variável é. Quem é a letra da equação? Quem é a variável? Quem é a incógnita? Então, a resposta vai ser apenas letra X. Só isso que a gente vai fazer na letra A, mais nada. Já o item B, ela pergunta quem é o primeiro membro dessa equação. Então, o primeiro membro, lembra o que eu falei no início da aula? O primeiro membro vão ser todos os termos que tiverem antes do saldo igual. Todos. Professor, então vai ser só esses dois daqui? Sim. E se tivesse mais? Todos que tiverem antes. Pode ter um só, pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro, todos que tiverem antes do igual. Então, a resposta do item B vai ser 3x mais 9. E o segundo membro, na letra C? Na letra C, o segundo membro, todos os valores que estão depois do sinal de igual. Então, quem são eles? 24 menos 2x mais 7x e menos 8. E agora chegou o nosso cálculo. Então, agora diz assim no item D. Qual é o valor de x? Então, ou seja, a gente vai ter que calcular o valor dessa letrinha aí, dessa variável. Então, a gente vai pegar a equação, vai utilizar aqueles critérios que a gente viu no slide anterior, que diz lá, primeiro passo, separar letras de um lado e o número do outro. Segundo passo, reduzir os termos semelhantes. Terceiro, era aplicar a propriedade distributiva. Não tem parênteses, então pula esse passo. Quarto, era tirar o MMC. Não tem fração, então pula esse também. E quinto passo vai ser colocar o conjunto de solução da resposta da questão, da equação. Então, fazendo, a gente vai pegar todos os termos que tem letra, 3x, já está antes do igual, repete ele, 3x. Esse 2x, ele está depois do igual, então ele vai ter que passar para frente do sinal de igual, mudar de lado. A partir do momento que a gente faz isso, ele está mudando de lado, então a gente vai mudar o sinal dele, porque a gente está alterando o valor dele. Ele não era lá onde a gente vai colocar, ele era em outro lugar. Então, a gente está mudando, alterou. Por isso, que aqui era menos, e mudando de lado, virou mais, 2x. Professor, e esse mais 7x? Mesmo caso, vai mudar de lado, ó, vai para antes do sinal de igual, ele era mais, vai mudar o sinal, porque a gente está alterando ele. Então, ele vai virar menos 7x. E agora igual. Por que igual? Porque não tem mais nenhum valor com x, agora a gente vai separar os números, só os números depois do igual. A gente observa que aqui a gente já tem alguns números depois do sinal de igual. Ó. Já tem o 24 e já tem o menos 8. Esses dois já estão depois do igual, então mantém eles lá do jeitinho que eles estão. O 24 e o 8 com o sinal dele, que é menos 8. Quem vai mudar de lado? Esse 9. Agora ele vai ter que mudar para o lado de lá, para ficar junto com os coleguinhas dele lá, ó, o 24 menos 8. Então, ele mudou, ele era mais, ele vai vir menos 9. O que aconteceu? Agora a gente já separou. Todo mundo quer letra de um lado, todo número quer número do outro lado, certo? E aí, vamos reduzir para encontrar o resultado. Resolvendo os dois primeiros, mais e mais, sinais iguais, soma e repete sinal. 3 mais 2 vai dar 5, e o x só acompanha, não é isso? E o sinal que vai repetir mais, não precisa colocar. Menos 7x, repetimos. E lá do outro membro, mesmo processo. Agrupei esses dois. Mais e menos, sinal diferente. Então, sinal diferente a gente vai subtrair e repetir o sinal do maior. Então, subtraindo, 24, que tira 8, vai dar 16. E o sinal do maior, professor? Quem é o maior dos dois? O 24. Então, automaticamente é o mais. Professor, posso botar mais aqui? Se quiser, pode, mas não é necessário, certo? E vamos repetir o menos 9, que sobrou por enquanto. Ainda tem dois termos em cada lado. Nosso objetivo é deixar só um de cada lado para poder achar a resposta. Então, vamos reduzir de novo. Esse é mais e esse é menos. Sinal diferente, subtrai os dois. 5 não pode tirar 7, mas 7 pode tirar 5, então vai sobrar 2. E o x acompanha. E repete o sinal do maior, porque sinal diferente. Sinal do maior, menos. Então, menos 2x. Igual. Esse é mais e esse é menos. De novo, sinal diferente. Então, a gente vai subtrair de novo e repetir o sinal do maior. Subtraindo 16, que tira 9, vai sobrar 7. E o sinal do maior vai ser mais.
Agora já tem um termo de cada lado. Professor, e aí, o que a gente vai fazer? Lembram que eu disse lá na explicação, quando a gente resolve a equação, na observaçãozinha que eu passei no outro slide anterior, que diz assim, se antes do sinal do igual tiver um valor com sinal negativo, a gente multiplica a equação todinha por menos 1. Para quê? Para poder fazer esse menos sair daqui, porque ele não pode ficar aqui onde está a letra. Ele pode estar lá onde está o número, mas onde está a letra sozinha com a letra, não. Então, a gente vai multiplicar por menos 1. A gente dá uma distância um pouquinho, coloca um pontinho de vezes, parênteses e menos 1. Professor, e por que o menos 1 mesmo que eu não lembro? Menos, para poder mudar os sinais, e 1 para não alterar o valor dos números. Então, aí fazendo agora a multiplicação. Menos por menos, virou mais, 2x vezes 1 vai dar 2x, igual. Aí multiplica o restinho da equação também. Mais por menos vai dar menos, e 7 vezes 1 dá 7. E aí, professor, acabou agora? Ainda não, está quase, só falta um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer ali? Falta encontrar o valor do x. Agora já tem um termo de cada lado, e o termo que tem o x não tem sinal de menos. Então, o que a gente vai fazer? Vai deixar o x sozinho, porque a gente quer calcular ele, ó. Aqui tem 2x igual a menos 7. A gente não quer 2x, a gente quer o x sozinho. Então, a gente vai deixar ele sozinho, igual. Repete o que vem depois do igual, que é o menos 7. E, detalhe, esse 2 está coladinho no x, então ele está multiplicando o x. Ele vai ter que ir para o outro lado, depois do sinal de igual sendo dividido. Então, dividido a gente representa com tracinho de fração. Então, 2 indo para o outro lado, ele vem para baixo do número. Então, já que ele veio para baixo, está aqui. Professor, acabou aí, está quase. Só falta uma bobagemzinha, uma besteirinha para a gente acabar de vez. Ali a gente já achou o valor do x, menos 7 sobre 2, ou menos 7/2. Pode dividir para dar com vírgula? Geralmente não, só se for questão de marcar x, questão objetiva que peça, alternativa ABCD para marcar o x, aí pode vir com vírgula. Se não vier, acabou aí, porque 7 se dividir por 2 vai dar 3. 3 vezes 2 dá 6, então não deu 7, vai sobrar um de resto, não pode. O que a gente vai fazer então, professor, para concluir de vez? Agora a gente vai colocar a solução. O último passo, S maiúsculo, igual chaves, e o valor da letra x da variável que a gente encontrou, menos com o sinal que a gente encontrou, 7/2. E fechou a chave e acabou. Só isso. Até aí alguém tem dúvida? Então, bem simples, recapitulando ligeirinho item D. Então, a resposta aqui do item D, qual é o valor do x? Menos 7/2. Essa é a resposta que a gente acabou de calcular. Recapitulando rapidinho, o que a gente vai fazer na equação para responder ela? Primeiro passo, separar letra de um lado e números do outro. Segundo passo, reduzir os termos semelhantes. Se aqui eu tiver 3 valores que tem a letra x, eu tenho que reduzir para ficar 2, e na outra linha reduzir para ficar só 1. Aqui, depois do igual, também vou reduzir os termos semelhantes. Se eu tiver 3 números sozinhos, sem letra, que eu vou estar separando mesmo letra de um lado e número do outro, então esse número com esse número, e depois na outra linha com outro número para encontrar uma resposta. Próximo passo, depois é fazer o quê? Se não tiver o sinal de menos aqui na frente, quando já tiver só um termo antes e só um termo depois do sinal de igual, a gente não precisa multiplicar por menos 1. Mas, se tiver o menos aqui antes, a gente tem que multiplicar por menos 1. Por quê, professor? Que eu não lembro. Porque aqui no termo que tem a letra, que é onde a gente vai calcular o valor dela, ó, ali no x, não pode ficar menos dela, de jeito nenhum. Se ficar, obrigatoriamente, a gente tem que multiplicar por menos 1. E o que é esse menos 1? É um artifício que a matemática usa. Isso aqui é um artifício que a matemática usa para poder dar a possibilidade da gente continuar a conta de forma correta. E, professor, o que é o artifício? Esse artifício é tipo, vamos falar assim, palavra bem simples, é tipo um passar a perna na conta. Então, a gente vai passar a perna nela para conseguir fazer o nosso cálculo e achar a nossa resposta. Certo?